Primeiro, boa tarde, meu nome é Jussara, faço parte do MTST, sou uma das coordenadoras do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento que tem 20 anos de história, né, se consolida quanto um movimento de moradia na luta pela reforma urbana e contra, na verdade, esses grandes aglomerados de terra que pertencem a um único proprietário, lutando contra a especulação imobiliária, ocupando áreas ociosas. O MTST ele surge pequeno em um momento onde não existia um programa habitacional de fato no país, né? Nesse momento, há 20 anos atrás, faz também uma luta específica para que fosse criado um programa. Nesse período é criado o programa Minha Casa Minha Vida, que nem de longe atende às necessidades de moradia de casas para a população de baixa renda. Então, foi necessário sempre que a ocupação acontecesse para garantir essas moradias, né? Demonstrando tanto que aquelas áreas elas estavam ociosas, como também demonstrando o tamanho das demandas de cada região por moradia. Nessa organização popular, o MTST cresce assim que também cresce as crises, os problemas financeiros, o número de desempregados, e as pessoas têm uma necessidade ainda maior de buscar alternativas para encontrar uma moradia que um sistema político falido, uma forma de geração de renda que não atende as pessoas, um desemprego, falta de tudo, e as pessoas vêm para as ocupações procurando essa alternativa de buscar com outras pessoas que estão na mesma situação uma moradia digna. E aí eu acho que o grande boom mesmo que se dá em 2014, quando vem a Copa do Mundo, fizemos uma ocupação chamada Copa do Povo lá em Itaquera, que trouxe uma grande visibilidade, uma demonstração de força, num momento que a gente estava num período de exceção mesmo, né? Leis rigorosas no período Copa, e a gente ocupou uma área a 5 quilômetros de um dos estádios da Copa, né? O Itaquera. E aquela força do movimento e também a visibilidade que trouxe mostrou para as pessoas que existia uma alternativa, né, na busca por moradia, que aquelas pessoas estavam se organizando, que elas estavam conquistando suas casas. Então as ocupações do movimento passaram a crescer, as demandas elas realmente começaram a se chegar perto. E aí o movimento demonstra que não era só a questão moradia, como de fato nunca foi. Foi todas as outras questões sociais, foi a moradia, a educação, a saúde, o transporte público, mas também fazendo um enfrentamento ao retrocesso que estava chegando. Aí veio o golpe, o MTST foi um dos movimentos que mais puxaram luta contra as reformas, a reforma trabalhista, a terceirização generalizada e todas as reformas propostas por esse governo golpista. Foi criada a Frente Povo Sem Medo e o MTST faz parte dessa frente. Eu acho que a greve do dia 28 de abril, que foi uma paralisação histórica, né, de vários setores, muitos sindicatos envolvidos, movimentos sociais, até militantes mesmo, que não militam por movimentos organizados, mas que participaram, jovens, né? Então a gente teve uma demonstração ainda maior de força. E isso trouxe também o crescimento do MTST. Eu acho que tem duas questões, né? Primeiro que a gente enfrenta a criminalização, o preconceito, o não entendimento daquilo que está sendo construído, porque ocupar terra é um crime na mente de muitos. E mesmo a Constituição diz que a terra deve cumprir o seu papel social. Então, na verdade, a gente luta para que ela seja cumprida. E isso é uma questão complicadíssima de você fazer que as pessoas entendam. Quem está no andar de cima olha para baixo e criminaliza. São bandidos, estão usurpando o que é dos outros, mas de quem que é se estaria os seus, né? E tem uma outra questão de um movimento, é um movimento de formação política das periferias, né? Ele demonstra que existem direitos a serem buscados de uma forma organizada e que a gente pode conquistar esses direitos com luta. Então, nesse sentido, buscando diálogo também com outras forças organizadas, né, unificando forças, buscando que a gente consiga reivindicar para além da questão da moradia, mas trazendo outras pessoas para reivindicar outros direitos também.
movimento se organiza a partir da base, né? A ocupação, ela cumpre esse papel organizativo na região onde se estabelece aquela ocupação. Ali são formados novos coordenadores que se identificam com o movimento e passam também a fazer parte orgânica do movimento, ajudando a construir. E nesse sentido, os setores que o movimento cria para que as pessoas possam atuar, é o setor de organização, de comunicação, extremamente importante, porque a gente tem uma cortina de fumaça erguida pela grande mídia que impede que a gente dialogue com a grande massa. Então, os meios de comunicação são as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, que são extremamente importantes para que a gente possa dialogar com a nossa base, e também a comunicação presencial, né, o boca a boca, o trabalho de base. Essa construção é muito importante. Uma das principais formas é a autossustentação, né? É a construção de bonés, bottoms, enfim, também a ajuda que vem por forma de apoiadores de doações, né? Também tem aqui o financiamento coletivo, feito no Facebook, enfim, é a forma que a gente encontra de buscar recursos. E como que vocês veem, quer dizer, nossa percepção do movimento do cenário político atual, acho que inclusive falar disso hoje é muito sintomático. Como que vocês veem, compreendem a representação política na atualidade, a importância das instituições públicas e a importância de lideranças, né, com esse perfil dentro desse contexto que estamos vivendo? A conjuntura, a gente está num momento de decepção, né? O sistema político brasileiro está falido. Isso se demonstra pela própria descrença das pessoas nesse sistema político. E o grande problema é que surgem grandes fenômenos os fenômenos do eu não sou político, eu sou um administrador, João Dória, e aí a ideia de um Bolsonaro que se diz o novo e é o velho, né? E foi o momento mais importante, de fato, de se ter uma representação de esquerda, né? Porque foi o momento em que a perseguição a uma representação que já vinha de longa data, que é o Lula, de fato, excluiu qualquer possibilidade de que ele estivesse no cenário eleitoral brasileiro deste ano especificamente. Então, o nosso novo, a pessoa que traz essa renovação que a gente espera é o Guilherme Boulos, que está trazendo para nós essa expectativa de fato, ter uma participação mais efetiva no período eleitoral. Né? E isso traz uma nova esperança, a luz no fim do túnel que todo mundo está esperando. E eu acho importantíssimo ter uma liderança popular, uma liderança que tem realmente um compromisso com a base. Bom, uma certa vez eu ouvi um companheiro dizendo que os políticos desse país aqui nem feijão, só funciona com a panela de pressão, né? Só com pressão popular. Então eu acho que a atuação massiva dos movimentos organizados na rua é a pressão necessária para garantir o mínimo de direitos nesse período que a gente vive, né? Na real, a gente está garantindo o mínimo de direitos. E se organizar quanto unidade nos diversos setores desses movimentos organizados é muito importante para demonstrar o fortalecimento desse clamor que vem das ruas em busca de melhorias. No entanto, a gente percebe que a mídia ela não coloca as reivindicações legítimas que a gente leva, né? Eles colocam os baderneiros e a criminalização se dá a partir disso. Então, até mesmo a pressão ela ajuda a trazer visibilidade para as pautas de reivindicação. E como eu acho que de forma mais real, né? Eu acho que é muito unilateral se defender se defende para o pobre trabalhador o dever. Nós não temos direito.
o dever de permanecer calado, o dever de obedecer, o dever de continuar sendo um exército de mão de obra barata, né, sem direito algum. Então, quando o pobre ele se organiza para buscar os seus direitos, ele é criminalizado. E a mídia se porta no sentido de transformar essa criminalização em realidade. Lá não são criminosos. E eu acho que o que a mídia deveria fazer é um papel de informar de forma real. As pessoas elas estão indo nas ruas fazendo luta para buscar os seus direitos. Esse direito é garantido na Constituição. E por que não é garantido? Então existe de fato essa parcialidade, né? Estar sempre do lado do mais rico, do poderoso, do político. É isso que acontece. O obstáculo, na real, nós vivemos historicamente dentro de um sistema capitalista de defesa da propriedade e do enriquecimento de poucos, né? A gente vem de uma forma de construção imperialista onde se dividiu a terra para aquela casta sociedade nobre que tomou essa terra. Então, nós somos o corpo estranho. E esse é o maior obstáculo. Fazer as pessoas entenderem que precisa de uma transformação social de igualdade. Por que uma maioria passa fome e uma minoria retém toda a fortuna de um país inteiro? Por que uma maioria não tem escola, não tem saúde, não tem transporte, não tem lazer, não tem nada? Por que uma minoria tem tudo? Então, quando você conseguir que se transforme as consciências de uma população inteira, você vai conseguir transformar. E esse é o maior obstáculo, né? Porque é ocupar as consciências, essa disputa ideológica que é a parte mais difícil, é o maior obstáculo. Eu acho que o papel indígena é fundamental, né? Eu acho que eles guardam ainda a ancestralidade, né? A sua cultura, eles defendem isso. E isso é muito importante. Eu acho que quando você encontra a personalidade cultural de um povo, você fortalece, você unifica, você garante que eles busquem transformações. Eu acho que o papel deles é fundamental. E fora do país, eu acho que a maior experiência, eu acho que é o Podemos, né, na Espanha, que foi uma demonstração de que é possível renovar. Né? É possível uma construção coletiva, de disputa ideológica, e a gente acha que está indo pelo mesmo caminho.